O plenário do STF, por unanimidade, invalidou o uso da tese da legítima defesa da honra em feminicídios. A reportagem é de Marta Ferreira. A tese da legítima defesa da honra não existe na lei. Era uma estratégia utilizada em casos de feminicídio ou agressões contra mulheres para justificar o comportamento do acusado. Muitos advogados usavam esse argumento a partir de uma interpretação do artigo 25 do Código Penal, que define legítima defesa. A alegação era de que o homem havia matado ou agredido a mulher em caso de legítima defesa da honra dele ou da família, nos casos de traição numa relação afetiva. O tema chegou ao Supremo por meio de uma ação apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, alegando que essa tese não é compatível com os direitos fundamentais à vida e à não discriminação das mulheres. Por unanimidade, o plenário aceitou os argumentos. Para os ministros, a legítima defesa da honra não pode mais ser usada por advogados, policiais ou juízes. O ministro Dias Toffoli, relator do caso, considerou o entendimento do ministro Edson Fachin para a proibição do uso da tese de legítima defesa da honra para feminicídios em todas as fases processuais, atingindo também o tribunal do júri. A partir do voto de Sua Excelência, eu retifiquei o meu posicionamento para julgar integralmente procedente a ação, porque me convenci dos argumentos de Sua Excelência de que isso não implicava de nenhuma forma uma limitação ao amplo julgamento do ARE de relatoria do ministro Gilmar Mendes. E aí eu reajustei o voto para a integral procedência da ação. A ministra Carmen Lúcia lembrou que ainda hoje é preciso deixar claro que o uso do argumento de legítima defesa da honra em assassinato de mulheres jamais deve ser permitido. Nós estamos falando de dignidade humana no sentido próprio, subjetivo e concreto, de uma sociedade que ainda hoje é machista, sexista, misógina e mata mulheres apenas porque elas querem ser o que elas são, mulheres, donas de sua vida. Como o homem, desde 1605, por lei, era dono da vida e do corpo e da vida da mulher, esta tese prevalece ainda hoje, portanto, em boa hora estamos retirando do cenário jurídico a possibilidade de se ter como aceita a morte provocada por um homem que sai, como se tinha no Código Penal do Império, sem pena alguma. A então presidente ministra Rosa Weber apontou falhas e avanços do Brasil contra a violência de gênero. Destacou que as instituições jurídicas brasileiras evoluíram, rompendo com valores arcaicos em compasso com a história do mundo. Simplesmente não há espaço no contexto de uma sociedade democrática, livre, justa e solidária, fundada no primado da dignidade da pessoa humana, para a restauração dos costumes medievais e desumanos do passado, pelos quais tantas mulheres foram vítimas da violência e do abuso, em defesa da ideologia patriarcal, fundada no pressuposto da superioridade masculina, pela qual se legitima a eliminação da vida de mulheres para a reafirmação de seus papéis sociais de gênero e a proteção daquilo que os homens, em uma visão de mundo permeada pelo preconceito e a ignorância, consideravam, e alguns talvez ainda consideram, ser a sua honra. O Supremo também decidiu que tribunais de segunda instância poderão acolher recursos pela anulação de absolvições, caso estas tenham sido baseadas na tese. A Corte entendeu que, se o tribunal determinar novo júri, não vai ferir o princípio da soberania dos vereditos dos jurados. Nem o tribunal a quem se devolve tem uma cognição ilimitada, nem a soberania do veredito do tribunal do júri é absoluta. Portanto, há que existir, essas são as lições de Pimenta Bueno, para citar um clássico,
um mínimo de racionalidade, nomeadamente quando subrepeticiamente o tema dessa esdrúxula e não raro trágica legítima defesa da honra venha a ser suscitada, essa malfadada tese. Portanto, o efeito devolutivo, como assento aqui no voto, do recurso é limitado, não se permitindo a substituição da atividade judicante, mas apenas admitindo o controle mínimo da racionalidade.